A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 12 mil suicídios são registrados por ano aqui no Brasil. E o mês de setembro é usado no mundo todo para alertar sobre esse problema. A Organização Mundial da Saúde diz que 90% dos casos poderiam ser evitados. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. São mais de 800 mil mortes por ano e 75% dos casos ocorrem em países emergentes e pobres. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o 8º país do mundo com maior número de casos de suicídio. De acordo com médicos, o suicídio é um mal silencioso e isso torna difícil. Alertar as pessoas sobre a situação e os números elevados é fundamental. Segundo a OMS, a morte pode ser evitada em 90%. Campanhas como Setembro Amarelo são importantes para conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção ao suicídio. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontou um crescimento na população brasileira em 2017, quando comparado com o ano passado. Daqui a 26 anos, a estimativa é que a população atinja o limite máximo. O Brasil tem mais de 207 milhões de habitantes. É o que diz o Instituto de Geografia e Estatística. Em 2016, a população do país era estimada em pouco mais de 206 milhões de habitantes. Isso significa que de 2016 para 2017, houve um crescimento de 0,77%, ou seja, 1.600.000 pessoas. A pesquisa também revelou que a taxa de crescimento populacional vem desacelerando nos últimos anos e o motivo é a queda na taxa de fecundidade. De acordo com o levantamento, daqui a 26 anos, entre 2042 e 2043, a população brasileira vai atingir seu limite máximo, 228.400.000 pessoas. Quando o assunto é concentração de pessoas por estado, São Paulo alcança o primeiro lugar, seguido por Minas Gerais e o Rio de Janeiro. O estado que possui a menor população é Roraima. Se as capitais fossem desconsideradas, os 5 municípios brasileiros mais populosos seriam Guarulhos, Campinas, São Gonçalo e Duque de Caxias. A pesquisa também declarou que as populações dos municípios foram reduzidas entre 2016 e 2017. Isto porque as pessoas que moravam em pequenos municípios foram para as grandes cidades em busca de uma vida melhor, com acesso à educação e emprego. A diminuição de habitantes ocorreu com mais frequência na região sul, enquanto que no norte e o centro-oeste estão as maiores proporções de municípios com taxas de crescimento acima de 1%. Você fica agora com a segunda parte da entrevista especial desta edição. Hoje nós estamos debatendo aqui essa história da mulher ser numericamente maior em número de eleitores e também a questão do jovem no seu acesso à política, né? Por que tanto a mulher quanto o jovem têm uma representação pequena, numericamente, no parlamento, quando tem maioria de votos? E eu estava falando com a Poliana Gama exatamente sobre essa questão, mas desdobrando para o lado do que estão falando aí, que essa modificação na política que estão pretendendo favorece a quem está lá dentro e prejudica quem quer entrar. Se for pelo lado da sua permanência, eu até fico feliz, porque é uma representação boa que a gente tem aqui do Vale do Paraíba, depois de tanto tempo de um hiato. Mas fico preocupado com a possibilidade de dificultar a entrada do Rafael, que é um jovem político, bem votado em Pinda, sinal de que o eleitor gosta dele. Bom, como eu estava dizendo, é claro que a gente ouve no próprio Congresso conversas no sentido de que vamos fazer o distritão nessa transição montar uma igrejinha que e depois a gente deixa o distrital misto para 2022. Quando se tem essa fala, fica claro que por que fazer uma regra para uma transição, sendo que você já tem algo que se busca ser permanente, em termos de representação, que seria o distrital misto. Então, a transição, para mim, a justificativa desse distritão que eles estão buscando, né, é realmente
conduzir o processo de uma forma que facilite a reeleição de muitos, né? E nisso daí acaba que você privilegiando candidaturas de alto poder aquisitivo. O poder econômico acaba realmente falando muito mais alto e eu acredito também que dificulta essa representação mais diversificada de um território. Então, por exemplo, no caso de São Paulo, não sei até que ponto a gente conseguiria garantir representantes de todo, né, tendo toda uma capilaridade do estado de São Paulo. Para mim, a hipótese é que você acaba concentrando mais candidaturas de grandes centros. Isso impacta de uma forma negativamente a representatividade no Congresso. E outro ponto que eu tenho, sempre que tenho oportunidade, eu tenho colocado. Muita gente, ouvi muita gente falar, a reforma política é a reforma que é a primeira que tem que acontecer. Mas muita gente está confundindo reforma política com a reforma do político. Verdade. Certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Pode ser a regra que for, e eu chamo a atenção da população para isso, pode ser a regra que for, mas se você tem por objetivo a renovação do Congresso, uma avaliação cada vez mais consistente, coerente, de separar o joio do trigo, até porque tem muita gente lá que trabalha também, não é todo mundo que está na lista da Lava Jato, as pessoas esquecem de dizer isso. A gente tem lá na lista da Lava Jato, não chega nem a 60, né, os nomes, mas nós temos lá mais de 500 deputados, ou seja, tem uma grande parte que não faz parte da lista da Lava Jato. Como é que você, como jovem, agora fazendo parte da política mais intensamente, né, com um mandato a defender, pretende enfrentar esse regime de coroné que ainda existe no Brasil? Bom, primeiro eu só queria reforçar, porque o que a deputada Poliana disse, existe muita gente séria lá dentro. Não dá para... Porque as pessoas, às vezes, elas falam assim, mas todo político é bandido, todo político é corrupto, está tudo perdido. E não, existem pessoas sérias que fazem o seu trabalho e que mostram o que estão fazendo. É que muitas pessoas só querem saber o lado ruim, nem procuram saber as pessoas que têm esse trabalho digno e que honram cada voto que recebeu. E isso não só em Brasília, como em todas as cidades, seja na Câmara de Vereadores, nas prefeituras. Tem pessoas que fazem um trabalho muito sério, políticos sérios que trabalham em prol da população, respeitando cada voto que teve. E, infelizmente, a gente tem isso. Existem alguns coronéis, como o senhor está dizendo, mas pessoas que queiram barrar o trabalho do novo. Isso, em Brasília, a gente vê muito porque essa luta pelo poder, né, para se manter no poder é muito grande. Acho que essas TVs públicas também estão ajudando bastante o povo a ter visibilidade, né? Sim, mas eu acho são duas coisas. Eu penso nessa questão de quererem barrar novas candidaturas, barrar a formação de novas lideranças, ou que estejam embaixo da sua asa, né, ou que não saia o candidato a nada, que fiquem lá somente ou apoiando. E a gente vem mostrando com o nosso trabalho que não, que é diferente, que a gente pode fazer. E até num comentário que o Carlos falou sobre com relação ao fato da omissão dos jovens, das mulheres, de não participarem ao longo dos anos, né? Isso tem mudado, a gente tem visto isso constantemente, também pelos veículos de comunicação, mas eu acredito numa coisa muito séria, que é a maneira como a população vê os jovens e as mulheres. Antigamente existia um preconceito muito grande quanto a isso. As pessoas olhavam, um jovem candidato, não, mas é muito novo, não tem experiência para poder assumir o cargo. Hoje, as pessoas veem que a idade não é mais o fator tão importante. Tem gente que está procurando até quem não tem muita experiência para fazer. Então, mais a pessoa, é o trabalho que ela faz, que ela desenvolve. E esse preconceito foi rompendo, tem sido rompido, principalmente com as mídias sociais, com o acesso à informação. E quanto mais a pessoa fica... Eu brinco assim, quanto mais ela se indigna, quanto mais ela questiona, quanto mais ela consegue entender o que está acontecendo, mais valor ao voto ela dá. E aí ela valoriza mais aqueles que trabalham. Carlos Marcondes, você é um homem de comunicação e a gente está falando aqui exatamente das mídias sociais e das TVs, Senado, Câmara e a TV Suprema. Você acha que isso trouxe algum tipo de vantagem para que a gente possa considerar esse universo feminino, universo jovem, né? Vamos acabar... Existe machismo ainda na política? Eu acho que diminuiu muito, né? A deputada está lá envolvida, ela pode responder melhor que a gente, mas diminuiu, ainda existe, sem dúvida ainda existe.
Dois fatos eu quero ressaltar aqui. Primeiro, a colocação que ela fez a respeito de que, em resumo, não há por que se colocar uma regra de transição agora, se nós vamos daqui uns anos ir para uma que é maravilhosa, definitiva, não tem por que existir essa regra temporária, vamos dizer assim, né? Por isso que eu voto contra o distrital. É uma coisa absurda. Segundo, que eu quero fazer um pequeno esclarecimento. Onde tem centrão, tem muita gente que é contra, né? Eu quero fazer um pequeno esclarecimento, Rafael, se você me permite. Foi dito aqui que você quase assumiu agora, etc., para as pessoas saberem que você é suplente de deputado, né? Sim. Então, numa mutação, uma nomeação de secretário, etc. e tal, você está prestes a eventualmente assumir o mandato. Carlos, por 630 votos, eu não assumi dia 1º de janeiro desse ano. E eu sou totalmente a favor do voto distrital, misto, sempre defendi isso também, que a nossa região precisa, a gente tem que votar mesmo nos nossos candidatos que estão presentes na nossa cidade, que ajudam a nossa região, e aí isso só vai fortalecer. A gente tem uma cidade no estado de São Paulo, chamada Catanduva, que é um pouco menor que Pinda em habitantes, tem 2 deputados estaduais e 1 federal da cidade. Vamos torcer para as pessoas votarem bem nessa próxima eleição. Vamos agora ao Giro News Especial. Olá! De 11 a 17 de setembro acontece a FLIT, Feira da Literatura Infantil de Taubaté. O diretor de turismo da cidade, José Ferreira, comentou sobre a programação. Os visitantes poderão encontrar aqui na feira uma variedade de atrações, de atividades, desde a atividade literária, desde oficinas pedagógicas, contação de história, vamos ter palestras de formação para professores. São 10 horas diárias em 7 dias de programação literária. Foi lançado em Pindamonhangaba um projeto que disponibiliza para a população 20 bicicletas. É um projeto que se iniciou agora com 20 bicicletas, né, no parque da cidade, mas a ideia nossa é se expandir para os outros parques e outras praças na cidade. O excesso de peso atinge muitos brasileiros. A obesidade mórbida é o estágio mais grave da doença. E este tipo de obesidade não tem cura, mas é necessário muito empenho. A obesidade mórbida, ela não é simplesmente um transtorno alimentar. Então tem várias outras fatores associados. Então fatores psicológicos, fatores emocionais, culturais, fatores financeiros, né? Então é preciso tratá-la pensando em todos esses fatores. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens no nosso portal repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, no Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia, aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é: quando Jesus voltar, todo olho verá.